Olá, eu sou Daniele Cardoso, psicóloga e especialista em bloqueios emocionais. Será que você tem? Vamos descobrir como você funciona? Você tem sentido que alguma área da sua vida está travada e parece que está sempre no mesmo lugar e não está fluindo? Então, bora comigo para a gente poder se estudar, se conhecer e destravar a sua vida. Para isso, eu vou pedir para você se inscreve no canal, compartilha, ativa os sininhos e vamos pro vídeo. Então, gente, vamos entender um pouquinho sobre o que são bloqueios emocionais. Todos nós criamos bloqueios para nos proteger. Lá no fundo, os bloqueios, eles não têm a função de nos prejudicar. Acaba se tornando lá na frente na nossa vida adulta um prejuízo, porque de alguma forma eu tentei me proteger com algo que aconteceu na minha vida. Os bloqueios, eles têm uma função que é fazer com que você fique numa zona de segurança. Existe uma diferença entre zona de conforto, zona de segurança e zona de evolução. Essas duas coisas na nossa vida têm funções diferentes. Uma nos protege e outra faz a gente literalmente avançar na vida, prosperar, evoluir. Mas para isso, vamos entender o que nos trava? Vamos entender o que tenta nos proteger? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa e aí você vai verificando se você se reconhece nesse lugar. Os bloqueios emocionais, eles são instalados pelo menos de 0 aos 7 anos, ou eu, na minha experiência de vida com esses 15 anos de formada, eu já diria que até os 10, 11 anos ainda temos bloqueios sendo ativados em nós, em nossa mente e nossos corações. E aí, quando a gente começa a entender que lá na nossa infância foi plantado coisas, porque tinha um contexto, tinha uma família, tinha um estilo de vida, foi plantado coisas para resolver naquele formato, a criança, na sua visão, ela não tem muito entendimento do que está acontecendo lá atrás, ou lá na vida adulta. Ela só vai querer viver as coisas dela. Vou dar um exemplo bem simples, é pequeno, mas pode ser que tenha acontecido com algumas pessoas aí que você conhece, ou até mesmo com você. A criança bem pequenininha tá lá, faceira, pegou a panela da mãe, pegou aquela panela e foi brincar lá fora. E chamou a mãe e falou assim: Mãe, olha aqui, mãe, eu fiz um castelo de terra, eu fiz um bolo de terra, fiz alguma coisa, vem ver, vem ver. E aí aquela mãe tá corrida, com um monte de coisa para fazer na casa dela, tem outros filhos para cuidar e ainda tem que pegar essa criança, arrumar ela para poder levar ela para escola e aquela criança toda suja, toda bagunçada e ainda pegou as panelas dela que ela ia usar para poder fazer almoço. E aí quando ela chega nessa criança, ela fala assim: Minha filha, meu filho, como assim? Você só me estressa. Como assim, meu filho, minha filha, você só quer me deixar maluca? Quanta coisa tem para fazer? Me dá essa panela. O que que eu quero ver? Bolinho? O que que eu quero ver? Da onde que eu quero ver castelinho de areia? Me dá essa panela aqui que tem um monte de coisa para resolver. Menina má, menino mal, não gosto disso. E aí ficou lá um choque na cabeça da criança. Gente, isso é natural. Todo mundo já passou por alguma situação muito parecida com isso. Não é, digamos assim, um bicho de sete cabeças. É algo muito comum entre as famílias. Mas você precisa entender como isso funciona na cabeça de uma criança, como isso reverbera na vida adulta. Aí essa criança recebe uma negativa em um momento em que ela estava tentando ser criativa, em um momento em que ela estava tentando trazer algo dela para fora, ok? E aí ela percebeu que quando ela tirava algo dela, de uma criatividade dela para fora, isso não dava muito certo. Ela começou a descobrir que só conseguia se sentir amada, bem vista ou validada quando ela fazia as tarefas, quando ela secava a louça para a avó, quando ela varria a casa para a mãe, quando ela cuidava do irmão mais novo, quando ela se comportava na escola. E aí ela começou a perceber que ela só era validada, olhada ou bem vista ou amada se ela estivesse fazendo coisas para os outros. E aí o que que acontece nesse exemplo dessa criança que eu estou te trazendo? Essa criança, quando for se tornar adulta, ela vai se tornar uma adulta dizendo assim que ela não tem muita criatividade, que ela não consegue fazer as coisas por ela, que as coisas dela não têm graça, que as coisas dela não são suficientes, porque lá atrás, na infância, ela tem um registro na cabecinha dela de que ela não é suficiente, que ela faz é errado, que ela só é amada e validada quando ela está fazendo coisas para os outros. É muito comum as pessoas adultas com esse tipo de bloqueio procrastinar. Muitas pessoas procrastinam a vida porque elas não têm forças, não têm energia para fazer aquilo que elas queriam fazer por elas, porque elas entenderam
O cérebro delas estão programados, o cérebro delas estão comandados a ter força, a liberar energia só quando ela está fazendo algo para os outros. E aí, quando ela está querendo fazer algo por ela, o cérebro dela não tem esse drive, não tem esse programa instalado, não tem esse aplicativo instalado pronto para funcionar quando ela quer fazer isso. Você se identificou com algo parecido com o que eu te falei? Os bloqueios são assim. Esse exemplo que eu te dei é um bloqueio de autoimagem e ao mesmo tempo de criatividade, aonde a criança não se sentiu no direito de ser ela e expor algo dela para o mundo. E quando vai se transformar num adulto, ela vai ter sempre uma insegurança ou de dar opinião de algo sobre ela ou de se posicionar em alguma coisa. Ela não vai ter insegurança em ajudar uma amiga, em orientar alguém. Isso ela não tem insegurança, porque o cérebro dela já foi treinado a fazer coisas para os outros, mas quando é para ela poder mudar o cabelo, quando é para ela mudar de estilo de roupa, quando é para ela comprar uma cor, uma peça diferente, ela não se sente segura o suficiente, porque desde a infância não foi plantado no coração dela um lugar de validação para ela poder ser quem ela quiser. E paralelo a isso que eu estou falando para vocês, da mesma forma, com muitas outras histórias e muitos outros contextos foram criados ou instalados, melhor falando, outros bloqueios. Lembra que eu falei no começo desta aula, eu falei para vocês assim que os bloqueios são uma forma da gente se defender? Se a gente for analisar a história que eu acabei de contar para vocês, qual foi a defesa que essa pessoa teve? A defesa dela foi: eu só me sinto segura no externo, no interno negou. No interno tá negado, no interno não existe, no interno não se faz, no interno não se mexe. Essa é a defesa que ela criou. Toda vez que ela vai para o mundo, ela vai com essas duas informações na mão: validada no externo, invalidada no interno. Faz sentido isso para você? Se você já se identificou com o que eu estou falando, escreve aqui embaixo para eu te conhecer. Deixa eu entender o que você já viveu ou o que você sente quando você vai para a vida, quando você vai querer fazer qualquer movimento novo. Lembra que eu falei para vocês? Existe a zona de segurança. Não mexe, não faz, não põe uma roupa nova, não fique criando, não vai para academia. O que que vão dizer para você com esse peso na academia? Gente, o que eu escuto de pessoas no meu consultório que não vão para academia porque elas têm vergonhas dos outros ficarem falando, o que será que vão falar de mim? Elas não sentem segurança de ser elas mesmas em qualquer lugar, porque elas acham que lá na academia só tem gente bombado, lá na academia só tem gente lindo, maravilhoso. Mentira! Eu vou na academia todo dia, isso é uma palhaçada. Isso é uma mentira, isso não existe. Mas no caso desta pessoa, ela não vai para academia, ela se protege porque ela está querendo se colocar sempre numa zona de segurança. E ir para academia é enfrentar esse lugar novo, criar algo nela e acessar uma zona de evolução. Nosso cérebro é programado sempre para nos proteger. Nosso cérebro é programado sempre para nos deixar num lugar de segurança. É para isso que existem os bloqueios, só para te proteger. E aí vem uma pergunta muito importante para você: do que você tem se protegido? Quais são as evoluções que você quer ter na sua vida e você tem dificuldade de avançar? Eu vou dizer para você o nome de alguns bloqueios e você verifica aí se você se identifica. Ó, dificuldade de avançar no financeiro significa que eu estou sempre num bloqueio de escassez. Desde criança, eu aprendi que eu só posso ter qualidade de vida até aqui. Sabia que tem muitos adultos que se sabotam financeiramente porque na cabeça deles tem um drive instalado na zona de segurança dizendo que ele só pode ter qualidade de vida até aqui. Porque se ele tiver qualidade de vida acima disso, ele pode se perder. Por exemplo, eu vou dar um exemplo na minha família, né? O meu avô, ele teve muito dinheiro por um determinado momento. Quando ele teve dinheiro, ele gastou tudo, deixou a família passando necessidade, ele sumia por dias, gastava com os amigos, ia para outras cidades, ia viajar e deixava a família passando necessidade. Então, até um determinado momento, tem um drive instalado na cabeça da minha família de que nós só podemos evoluir até aqui. Daqui para frente, perigoso. Então, tá instaladinho com sucesso um bloqueio de escassez. Você entendeu? Os bloqueios, eles estão na nossa vida ou por repetição de padrões da nossa família que a gente nem sabe de onde vem. Às vezes você está emitindo um padrão de comportamento que você nem lembra, você só faz.
ou os nossos bloqueios estão na nossa vida porque aconteceu algo conosco. Alguma coisa lá na minha infância aconteceu e eu precisei me proteger. Eu dei 2 exemplos de bloqueios para vocês entenderem como eles agem na vida das pessoas. Porque eles podem agir ou através de uma dor que você viveu ou através de um padrão familiar, onde todo mundo, a gente só é, vamos pensar ainda na escassez? A gente só é feliz se tiver essa quantidade de dinheiro. Se tiver mais que isso, daí a gente não é boa pessoa. Porque rico é metido, rico é do mal, dinheiro não vem fácil. Se vem fácil, então eu tô fazendo alguma coisa errada. E aí, automaticamente, a gente sempre tá naquele lugar de escassez. Eu vou dar para vocês uma aula sobre cada um desses bloqueios. Mas hoje, a gente precisa entender como é o funcionamento deles na nossa vida. Eu vou explicar para vocês um passo a passo depois nos outros vídeos qual bloqueio você pode estar carregando, como você pode identificar isso na sua vida e como você pode fazer para se destravar no dia a dia. Mas hoje é muito importante você fazer esse mapeamento. Tem coisas travando na minha vida? Eu acho que sim. Essas coisas que estão travando são por conta das coisas que eu vivi na infância ou são repetições de padrões que eu tenho? Vamos pensar em outros bloqueios? Olha, tem bloqueio de merecimento. Eu já escutei, faz muitos anos que eu não escuto mais. Graças a Deus, isso já está sendo libertado na minha vida. Eu já escutei da minha mãe falando assim: isso aí não é coisa pra gente como nós, minha filha. Gente como nós? Como nós somos? Quem nós somos? Nós somos lá, nós somos aqui, onde é que a gente tá? Então, algumas coisas parecem que a gente não se sente autorizado, a gente não se sente merecedor. Isso pode ser com qualquer assunto, pode ser num bom relacionamento, pode ser num casamento, pode ser em amizades. Tem pessoas que têm um bloqueio de merecimento tão forte, mas tão forte, que daí, por ela não se sentir merecedora de estar em determinado grupo de pessoas, sabe o que ela faz? Ela julga. Igual a história da academia que eu falei pra vocês, que a pessoa que tem bloqueio da autoimagem, né? Que eu vou fazer lá? Meu Deus, vou fazer lá, todo mundo é bombado, não, só tem gente lá, só tem gente que usa bomba, só tem gente... E aí, por você até tem desejo de fazer parte de um estilo de vida melhor, você tem até desejo de fazer uma atividade física diferente, mas porque você não se sente merecedor, você julga quem tem. Tema do bloqueio de merecimento tá relacionado muito quando às vezes a gente acha que tá até com aquele sentimento de inveja. Ah, alguém ganha o mesmo salário que o teu, o mesmo salário. E aí essa pessoa aparece lá com um carro diferente, mesma realidade de vida que a sua, mas aparece com um carro novo. Você peleando, trabalhando, suando todos os dias para ter teu dinheirinho, não conseguiu trocar de carro. Aí tu olha para aquela pessoa e você fala assim: meu Deus, quem trocou de carro eu não. Ih, deve estar fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa deve estar acontecendo. E aí o que que acontece? A gente começa a agredir aquele lugar, julgar aquele lugar que eu gostaria de ter um carro também. Eu gostaria de evoluir financeiramente também. Eu sou merecedora de ter uma vida melhor. Mas porque eu não me sinto merecedora, o que que acaba acontecendo? Eu julgo. Eu julgo aquele lugar. Então é uma dentro do nosso coração é como se fosse uma disputa do que eu desejo e do que eu não me sinto autorizado. E aí eu vou criando mecanismos de defesa para estar sempre nesse lugar que eu acabei de falar para vocês, que é a zona de segurança. Esse lugar é a zona de sobrevivência, e aí o teu cérebro vai criar um zilhão de desculpas para te permanecer nesse lugar. E muitas vezes a gente é especialista, sabe em quê? Em justificativas. Do porquê que eu não treinei, do porquê que eu não fiz minha atividade física, do porquê que eu não fui fazer alguma coisa nova na minha vida. Ai, não, Daniela, eu tô muito velha para começar uma faculdade. Ai, não, Daniela, isso é só pra gente que não sei do quê. Pelo amor de Deus, você quer evoluir, você quer fazer uma coisa muito legal na sua vida, mas a sua zona de segurança tá gritando e dizendo e arranjando todas as justificativas possíveis para você não entrar na zona de evolução. E aí ficar dizendo: não, isso não é pra mim, não é coisa pra gente como nós, eu sou assim mesmo. Tinha que, ó, frases, tinha que ser comigo, tinha que ser comigo. Só reforça o bloqueio. Então eu falei pra vocês bloqueio de criatividade, bloqueio de autoimagem, falei pra vocês de bloqueio de escassez. Citei agora bloqueio de merecimento. Pra finalizar, existem muitos, viu, gente? Já foram mapeados mais de 100 bloqueios através de vários pesquisadores comportamentais. Mas eu vou falar os principais, o que mais impedem as pessoas de evoluir. E esse aqui é um desafio para muitas mulheres, principalmente para as mulheres. Necessidade de aprovação, que entra no que eu falei lá no
início, meu Deus, faço tudo para todo mundo, quando é hora de fazer alguma coisa por mim, eu não consigo. Sabia que os bloqueios, eles são elos e eles estão todos interligados? A necessidade de aprovação está grudadinha com escassez, está grudadinha com merecimento. E se você começa a destravar você destrava o outro e destrava o outro. Deixa eu te explicar o que que é necessidade de aprovação. É quando você tem dificuldade de dizer não para os outros. É quando você tá pronta para fazer tudo para tua amiga, tá pronta para fazer tudo para tua irmã, tá pronta para você dar o sangue se precisar para defender alguém, para defender teu filho na escola. Mas quando é hora de você dizer um não para alguém, você tem dificuldade. Tem muita dificuldade de dizer não. Necessidade de aprovação é assim, ó. Quando eu começo a falar sempre sim pra todo mundo, eu tô dizendo muitos nãos pra mim. Se eu tô dizendo sempre sim, tá bom, mãe, não vou fazer atividade física, eu vou lá no mercado com a senhora. Eu disse não pra mim e disse sim pro outro. Necessidade de aprovação. E se eu dizer não pra minha mãe hoje? E se eu falar assim, mãe, eu posso ir no mercado pra senhora amanhã? A senhora consegue? Arrumar as coisas que a senhora tem aí pra hoje e eu vou amanhã? Hoje eu não posso perder o horário do meu treino. Mãezinha, eu te amo. Sabe o que que acontece muitas vezes na nossa cabeça? O não tá vinculado com eu não te amo. Quem tem bloqueio de necessidade de aprovação, dizer não parece que você vai magoar, ofender, machucar, prejudicar, desestabilizar o relacionamento com o outro. E não é assim que funciona, porque daí você vai pagar um preço muito alto, que é desestabilizar, magoar, prejudicar você. Você entende? É um preço muito alto. Ai, Dani, mas eu só sei fazer assim. Fique em paz. A zona de evolução, este lugar aqui, está prontinho te esperando. Eu tenho muitos vídeos para te ajudar a destravar nesse lugar. Eu tenho muitos vídeos para te ajudar a seguir em frente. Então assista os próximos vídeos para você descobrir como você pode destravar esse lugar, para você descobrir como você pode resolver partes da sua vida aos pouquinhos, se estudando, se conhecendo, entendendo quais são os seus bloqueios, como fazer para destravar, ok?